A gente conversa a partir de agora com Fabrício Souza Cunha, assessor jurídico da CNA. Tudo bem, Fabrício? Bem-vindo. Obrigado, tudo bem sim. Hoje nós vamos falar do domicílio judicial eletrônico, uma ferramenta do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, destinada à intimação pessoal e à citação das partes. Já está em vigor desde maio e já está sendo utilizada essa ferramenta em todos os tribunais do país. Para quem ainda não está familiarizado, o que é esse domicílio judicial eletrônico, Fabrício? Olha, o domicílio judicial eletrônico é uma nova ferramenta que o CNJ desenvolveu para fazer as comunicações do Poder Judiciário com as pessoas. Antigamente, essas comunicações eram feitas por meio de cartas, né? O juiz, quando precisava comunicar com a pessoa que estava sendo processada, ele enviava uma carta ou então ele mandava um oficial de justiça para ir lá comunicar a pessoa, dizer para ela, tem um processo tramitando contra você e se você quiser você pode se defender. Agora o CNJ desenvolveu esse mecanismo, né, o domicílio judicial eletrônico, que é por onde essas comunicações vão chegar. Então, ao invés de agora chegar uma carta física na sua caixinha do correio, vai chegar nesse seu domicílio judicial eletrônico, que é a sua caixinha do correio eletrônica. É como se fosse um e-mail, mas não é um e-mail, é uma ferramenta que você precisa entrar, fazer um login para você verificar se chegou alguma citação ou intimação judicial para você. O processo é simples, burocrático? É simples, eu costumo dizer que é mais fácil do que mexer no WhatsApp, mas precisa entrar, fazer o cadastro, deixar tudo certinho, redondinho para não ter problema. Esse domicílio judicial eletrônico, ele não é para todas as pessoas. O CNJ, quando regulamentou essa ferramenta, regulamentou que ele seja obrigatório para as pessoas jurídicas. Então, o produtor rural, pessoa física, ele não tem a obrigação de fazer esse cadastro, mas o produtor rural que tenha uma pessoa jurídica constituída, é obrigatório que ele entre, faça seu cadastro e deixe tudo certinho para que, se ele receber alguma comunicação judicial, que ele consiga visualizar isso. Essa plataforma Domicílio Judicial Eletrônico, inclusive, faz parte do programa Justiça 4.0, né? E esse programa foi criado para aproximar justamente o judiciário da sociedade. Ser mais célere, mais ágil, esse tipo de comunicação, né, Fabrício? Exatamente. Antigamente, uma citação, por exemplo, que é o primeiro ato do processo, demorava uma média, assim, de 3 a 4 meses para ser expedida, para chegar para a pessoa, enfim, e para o processo, de fato, começar a tramitar. Hoje em dia é num clique, então o processo fica mais rápido e fica mais barato, né? Porque no processo, quem perde, paga. Então, quem perdeu no final vai ter que pagar todas essas diligências, pagaria, né? Todas essas diligências de citação ou intimação por carta ou por oficial de justiça. Pelo gasolina, DJT, exatamente. Deslocamento. Em alguns estados em que o oficial de justiça tem que percorrer longas distâncias para poder fazer a citação ou intimação. Algumas propriedades rurais ficam longe dos centros urbanos, né? Exatamente. Essas diligências são caras e pelo DJT isso fica mais barato. Como que o produtor rural, que tem uma pessoa jurídica constituída, pode baixar? Ele baixa um programa? Qual o caminho para ele entrar? Olha, é o próprio site que o CNJ desenvolveu o domicílio judicial eletrônico. Então, o produtor rural ele pode jogar no Google domicílio judicial eletrônico, mais uma vez, o produtor rural que tem a pessoa jurídica constituída. Então, ele pode jogar no Google aí domicílio judicial eletrônico, é um dos primeiros links que aparece, e aí no primeiro acesso ele vai precisar acessar com o certificado digital dele, que é o mesmo certificado digital que ele usa para fazer as comunicações com a Receita Federal. Então, o gov.br? Exatamente. Uma vez que ele faz o acesso, o primeiro acesso, ele pode cadastrar uma pessoa física para poder fazer essas verificações. E aí pode ser o administrador, o contador ou o próprio advogado dele. E aí sim, essa pessoa que foi cadastrada pode entrar com o gov.br. Aí depois que acessa com o gov.br, ele vai lá e filtra qual é a data, o período que ele quer fazer essa procura para saber se tem intimação, e aí ele consegue baixar esse documento. Se o próprio produtor rural for fazer isso, a nossa recomendação é que, se ele verificar alguma citação ou intimação nessa plataforma, que ele baixe esse documento e envie imediatamente para o seu advogado, porque ele vai saber o que fazer. Então, o papel do produtor é, se ele entrar na ferramenta, verificar que tem uma citação, uma intimação, baixar o documento e enviar naquele mesmo dia
para o advogado. Por quê? Porque existem prazos. No caso da citação, agora a gente vai entrar numa parte mais técnica, mas é importante dizer. Por quê? A citação ela vai ficar lá disponível para ser visualizada só por 3 dias. Se em 3 dias ela não for visualizada, o juiz vai ser informado que não foi visualizada, e aí o juiz vai mandar citar a pessoa ou por carta, ou por oficial de justiça, ou pelos outros meios tradicionais. E aí é o seguinte, como é uma plataforma que é obrigatória para a pessoa jurídica, na primeira oportunidade que a pessoa tiver para falar no processo, ou seja, quando ela for apresentar, por exemplo, a contestação, ela vai ter que dizer o porquê que ela não tomou ciência pela plataforma. E se ela não convencer o juiz, ela pode sofrer uma multa de até 5% sobre o valor da causa. Então é uma multa alta, dependendo do valor da causa. Fabrício, para fechar então, vamos reafirmar o caminho. Você, produtor rural, que tem uma empresa jurídica constituída, dê uma gugada aí, domicílio judicial eletrônico, vai abrir um site, e aí já é meio intuitivo o site. Né? Exatamente. E no site do próprio CNJ, se você colocar domicílio judicial eletrônico CNJ, há vários materiais escritos e vídeos que mostram como você acessa a plataforma, como é que ela funciona. É bem intuitivo para que o produtor rural, os sindicatos, as federações possam saber como é que isso funciona e aí poder operar esse sistema. Vale lembrar que estão acontecendo capacitações ministradas pela CNA junto às federações estaduais de agricultura e pecuária, endereçadas também aos produtores rurais sobre domicílio judicial eletrônico. Em caso de dúvidas, os produtores podem entrar em contato com o sindicato ou com a federação do seu estado. Fabrício, muito obrigado pela participação. Fabrício Souza Cunha, assessor jurídico da CNA. Privilégio tê-lo aqui. Eu que agradeço.